Eu vou começar contando para vocês uma história bem pessoal. E há uns 2 anos atrás, eu tive um problema com medo de rato. Na verdade, não foi um problema, foi uma fobia. E essa fobia foi bem difícil, porque por causa desse medo, eu estava ficando paralisada. Chegou o ponto de só a palavra rato me fazer chorar. Ainda não passou, mas já está melhor, já está bem melhor. Hoje eu já fui numa loja de animais e até olhei as gaiolas e achei até um ratinho bonitinho. Há 2 anos atrás, se vocês mostrassem uma foto de rato para mim, eu estaria chorando. Então, o tema de hoje eu achei muito interessante porque é medo da liberdade. E por que eu estou contando essa história? Porque eu tenho um jardinzinho aqui, na minha casa. Pequenininho, ele é pequeno. E quando eu vim morar aqui, eu ficava lá naquele jardim e eu agradecia tanto a Deus a oportunidade de ter aquele pedacinho ali de plantas, de flores, aquelas coisinhas todas. Mas aí, a vida quer nos empurrar, me trouxe um rato para o meu jardim, com tantos jardins enormes em volta de mim. E veio um rato para cá. E foi aí que a história foi começando a ficar complicada. Até que chegou um dia, eu fui falando com meu marido, olha, o bicho está lá, tem que ir lá procurar. E não tem nada lá, não. Tem sim. Bom, um dia ele não estava em casa, eu peguei a coragem com as 2 mãos e fui lá, joguei um remédio. Eu rezei, pedia, todo mundo, ninguém quis tirar o rato daqui, porque não era para tirar o rato daqui. E aí eu peguei essa coragem com as 2 mãos e fui lá e joguei um remédio para ele poder morrer. O momento que eu senti raiva, na verdade, eu falei, não é possível que esse bichinho vai me prender aqui dentro de casa. Eu não estava saindo mais de dentro da minha casa para ir para o meu jardim sozinha. E olha que o jardim é pequenininho. Então, ele estava tolhendo a minha liberdade. A liberdade de uma coisa que eu queria muito, que era botar meu pezinho lá nas minhas flores, na minha lavanda, nas minhas ervas. Aí a reflexão de hoje é o seguinte: Jesus falou, conheça-te a verdade, e a verdade te libertará. Esse trabalho que foi feito para que hoje, domingo passado, eu sentasse lá no meu jardim, tomasse um café, respirasse. Hoje mesmo fui lá, botei o pezinho lá na grama, fiz um passe, falei, ai, Senhor, obrigada. Esse trabalho demorou 2 anos. 2 anos de terapia, 2 anos de tratamentos espirituais, porque tem que ter as 2 coisas. 2 anos de muitas lágrimas, mais 2 anos de autoconhecimento. Então, a vida traz para a gente desafios que, às vezes, nós pensamos, não vou dar conta. Não vou dar conta. Eu não tenho força para isso. Isso aqui, vocês podem dizer, mas isso é só um bichinho. Eu sei que tem gente que tem medo de barata aí, não tem? Eu não tenho. Tem gente que tem medo de aranha, eu não tenho, mas eu tenho medo de rato. Então, eu estou dizendo isso para a gente não rir. Né? Não é para rir para quem tem medo de alguma coisa. Então, a vida ela nos traz esses desafios. É como se... Sabe a prece do Pai Nosso? Que quando nós fazemos, nós dizemos assim, livra-me, Senhor, de todo mal. Eu sempre faço dizendo, livra-me, Senhor, de todo mal que está dentro de mim. Então, a nossa vida ela é feita desses desafios que nós temos para podermos ter liberdade
de voltar a olhar para fora, a voltar a andar, a sentir prazer e, principalmente, a força que existe dentro, somos deuses. Então, o Cristo falou que nós somos deuses, que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais. E onde foi que nós perdemos? Aonde foi que nós esquecemos da força que existe dentro de nós? Aonde foi que nós deixamos o medo de sair nas ruas, o medo de fazer um projeto, de realizar esse projeto, ficar na beira da estrada? Se alguém, por acaso, falou no passado que nós não éramos capazes de realizar tal coisa, e nós absorvemos essa ideia como se fosse verdade, muitas vezes nós também falamos coisas que naquele momento achávamos que era verdade, e com o tempo descobrimos que não era bem assim. Então, o mundo está sempre mudando, e nós também estamos sempre mudando. Estamos sempre procurando novos desafios, novas propostas. Eu gostaria que vocês parassem 2 segundinhos, fechassem os olhos e se perguntassem: tem algum medo que está me paralisando? Tem algum medo que está me impedindo de fazer aquilo que o meu coração está pedindo? E o que eu posso fazer para poder enfrentar esse medo? Terapia, tratamentos espirituais, o quê? Dinheiro? Algumas vezes sim. Algumas vezes nós sabemos que não é o dinheiro que nos impede de fazer alguma coisa, mas é a vontade. É aquela vontade de sair da cama quando está frio, né? Que não tem muita. Aquela vontade que nós temos que pegar aquele ônibus cheio, lotado, quando pensamos nisso. Mas, para que nós possamos aumentar nossa vontade de superar esse medo, nós precisamos ter um objetivo realmente. O meu objetivo era simples: botar meus pezinhos no jardim e olhar minhas plantinhas. Simples, né? E com o objetivo de vocês. Cada um olha para si. Vamos olhar para dentro de nós e dizermos com sinceridade: será que é medo? Será que é falta de confiança? Nessa jornada, graças a esse ratinho, ou vários ratinhos que apareceram, eu comecei a me descobrir. Eu comecei a descobrir tantas coisas dentro de mim que eu não queria ver, porque eu tinha medo. Eu tinha medo, como disse, medo, porque eu sei que eu posso muito. Alguém recebeu uma mensagem bonita dessa? Medo da nossa força e da nossa coragem. Medo de conseguirmos ir contra aquilo que vai nos libertar. E aí, lembramos só um pouquinho, pincelando o mito da caverna de Platão, onde as pessoas estão viradas contra a parede e estão com cadeados, correntes nas pernas e na cabeça, e no pescoço, onde não podem ver. E tem um dentro dessa caverna, bem resumido, hein, que consegue se libertar dessa visão única. E ele sai e ele vê o sol. Ele descobre que dentro da caverna só tinha uma lâmpada lá, uma vela, que trazia imagens horríveis. E depois, quando ele sai, que ele vê o sol, ele fica meio cego, porque é muita luz. Será que dentro de nós também não temos medo de ver o sol que existe dentro do nosso coração, da nossa alma? Vai dar trabalho.
sair da caverna. Vai dar trabalho. Vai ter que fazer exercícios físicos, mentais, espirituais, mas, com certeza, o nosso objetivo é sair do local onde nós nos encontramos. É sair para podermos ser livres, livres para irmos aonde quisermos, para fazermos o que quisermos. Nós vivemos, na maior parte do tempo aqui, acredito que quase todos, em países livres. Temos a chance de podermos voltar a estudar, trabalhar, ir e vir. Mas não é só essa liberdade exterior. É uma liberdade interior. Aquela que eu digo para mim mesmo. Eu sou capaz de agir de tal e tal forma. Eu sou capaz de mudar aquele pensamento. Não, mas é muito difícil, Leni. Vai dar problema. Lá em casa vai dar problema. Sim. Mas imagina se Jesus ele tivesse dito assim ao Pai, na hora que ele chegou aqui, que ele se deu conta, tudo que ele tinha que passar, né? Quer dizer, antes ele já sabia, né? Muito bem, mas vamos fazer de conta que Jesus ele não sabia, que ele recebeu a folha do roteiro quando ele estava com uns 30 anos. E a roteiro que dizia, olha, você vai encontrar lá 12 homens assim, que meio brutos, tem um meio bruto, tem um que vai te enganar, tem outro que está pensando que você é falso, né? Como é que é? E no fim da história, você ainda vai ser crucificado. E Jesus diz, não, isso aqui não quero não, prefiro ficar dentro da minha caverna, prefiro ficar aqui dentro do mosteiro, dentro do templo, eu não quero isso não. Imagina se ele tivesse dito isso ao Pai. Se ele dissesse, olha, eu não quero entrar na cruz, não quero deixar meu braço lá no prego, não. Teria outros? Sim, teria outro Jesus. Teria que ter mais uma programação de talvez mais 1000 anos, ou 2000 anos. Imagina 2000 anos depois, sem um Cristo que tivesse vindo na Terra, como nós estaríamos hoje? Das palavras que ele trouxe para nós. Da palavra que disse assim, olha, o amor é a mais forte lei que existe no mundo. Então, dentro dessas nossas reflexões, dessa brincadeira do ratinho, que não é brincadeira, isso é uma verdade, eu posso dizer para vocês, às vezes nós temos medo de mudar de opinião. Às vezes nós temos preguiça de mudar de opinião. Às vezes nós temos preguiça e, na verdade, como diz o livro dos Espíritos, para nos melhorarmos, para sermos melhores, para vencermos os nossos vícios e os defeitos, falta só vontade. Ou aquela raiva lá que eu senti, lá que eu disse, não é possível. Ou vai pela raiva, tá? Porque a raiva também é uma energia que movimenta, que faz você sair do lugar, canalizada na boa direção. Engraçado que nós, durante muitas e muitas encarnações, às vezes fomos escravos, às vezes, para nós mulheres, talvez seja a encarnação mais livre que nós tivemos, né? Em condições de vida, mesmo que ainda não seja perfeito, mas é a melhor condição de vida das mulheres. E quantas mulheres ainda ficam presas em relacionamentos abusivos com medo da liberdade? Quantas pessoas ainda ficam presas no trabalho sem satisfação, com burnout, com medo de ser livre, medo de largar tudo? O que será que as pessoas vão falar de mim? O que será que as pessoas vão dizer? A liberdade, ela tem um preço.
ela tem um preço, e cada um sabe do seu preço. Cada um sabe até onde ele pode, a pessoa pode colocar, pode ir. Mas saibam que, de todo jeito, aqui na Terra, tudo fica. Só o que nós realizamos dentro de nós é que vai partir conosco. Que vamos levar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a força que Ele nos dá, a coragem, todos os momentos onde nós estivermos com medo, quando tivermos dúvidas se somos capazes ou não, que possamos chamar os benfeitores, os nossos mentores. E eu tenho certeza